A gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Prisioneiras de si mesmas. Foi isso que o Senhor falou pra mim. Libertar-se. Libertar-se foi a palavra. E olha só a minha blusa hoje. Ganhei essa blusa de presente da minha mãe. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Borboletas. O remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só Eu vou começar porque normalmente o pessoal só assiste depois a live. Então, vamos lá. Tem aqui uma pessoa que eu não conheço. Boa noite. Nós vamos falar sobre libertar-se. Quando Deus falou comigo para começar a gravar essas lives, Ele falou que as estações da vida que eu vivi, eu deveria compartilhar. E a primeira foi encontrar-se. Então eu recomendo você, se você não assistiu a primeira live, você assistir, porque a primeira live vai falar um pouco do início, né? De como tudo começou. E agora libertar-se é uma nova estação. E Deus falou pra mim, filha, tem muitas mulheres que estão assim como você esteve um dia, prisioneiras de si mesmas. Assim como na live de encontrar-se, muitas não sabiam que estavam perdidas. Assim também muitas não sabem que estão precisando ser livres. E a palavra do Senhor diz em João 8,36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Existe uma liberdade que a gente só encontra no Filho de Deus, só em Jesus. E talvez você ache que você é uma mulher livre. Eu achava que eu era uma mulher livre. Mas eu vou começar falando com vocês sobre 3 pontos muito importantes que eu acredito que muitas mulheres se encontram com esse pensamento, com essa mentalidade. O primeiro é presas, quando as mulheres estão presas em seus temperamentos. Não sei se você vai se identificar só com um desses, ou talvez você se identifique com todos. Mas tem muitas mulheres que estão presas em seus temperamentos. E elas pensam assim: esse é o meu jeito. Quem quiser tem que aguentar assim, eu nasci assim, eu sou assim, é o meu jeito. E você fica presa nesse pensamento, com essa mentalidade. E não quer mudar, porque você acha que se você nasceu assim, você tem que ser assim o resto da sua vida. Outro pensamento que as mulheres têm, e outra forma de prisão onde as mulheres estão ali presas, em costumes de família. Será que você nunca pensou assim: todo mundo na minha família é assim, por que eu vou ser diferente? Se todo mundo faz assim, se todo mundo é assim, eu sou assim também. É de família. E você acha que você tem motivo para se manter assim, mesmo você sabendo que no fundo aquilo ali não é bom.
Você acha que você tem um motivo porque todo mundo da sua família é assim. Então você se justifica pensando assim. Outra coisa são as palavras de destruição. Tem muitas mulheres que passaram a vida inteira ouvindo palavras de destruição. Por exemplo, talvez você tenha escutado sua mãe ou seu pai falava: isso daí não muda nunca, não vai dar em nada. Isso daí puxou o pai ou puxou a mãe, sem futuro. Não vai ter futuro na vida, não casa nunca. Tem muitas mulheres que passaram a vida ouvindo esse tipo de coisa e elas acreditam nisso, porque quem falava era alguém que tinha autoridade sobre a vida dela, talvez o seu pai, a sua mãe. E essas palavras têm um peso, né? Porque o pai e a mãe, eles têm realmente um peso naquilo que eles liberam sobre a vida dos seus filhos. E as mulheres ficam com essa mentalidade, achando que elas são aquilo que ouviram a sua vida inteira falar. E elas acham que não podem mudar. E estão presas nesses pensamentos, né? Com temperamentos, com os costumes de família que você acha que você tem que ser assim porque sua família é assim, e com essas palavras de destruição que você passou a sua vida inteira ouvindo. Tem muitas mulheres que estão assim presas, cativas nesses pensamentos, sabe? Esses pensamentos são pensamentos de uma mentalidade escrava. Então, se você tem esses pensamentos, eu quero te dizer que hoje Deus me mandou aqui para trazer a cura para você. Assim como o Senhor me curou desses pensamentos, hoje Ele vai te curar também. E esses pensamentos geram comportamentos destrutivos. Olha só, tem muitas mulheres que são inconsequentes. Não sei se você é assim, se você se identifica com isso, mas muitas mulheres, elas pensam assim, que elas podem fazer o que elas quiserem e elas não se importam com ninguém. Dou a quem doer, eu faço o que eu quero. É uma pessoa inconsequente. E ela acha que ela é livre por ser assim. Quero nem saber, olha. Se gostou, gostou. Se não gostar, também pra mim tanto faz. Tem muitas mulheres que estão presas nessas atitudes. Outras mulheres, elas são muito brutas, muito briguentas. Será que você é assim? Aquele tipo de mulher que fala as coisas, mesmo sabendo que tá machucando, ela fala. Ela não quer saber, ela não se importa. Porque ela é uma pessoa bruta, é uma pessoa que gosta de brigar. Se fizer um desaforo com ela, cuidado, ela passa por cima. Tem muita mulher assim, né? E ela acha que ela é livre por ser assim, por ter esse comportamento. Se pisar no meu pé, se apertar no meu calo, vai se ver comigo. Tá pensando que vai ficar barato? Não vai ficar barato, não. Tem mulher que pensa assim. Outra coisa, outra atitude é a dureza de coração, que muitas mulheres têm. Mulheres que não se desculpam, que sempre acham que tem razão. Não sei se você se identifica com isso, mas eu já fui assim. E eu achava que eu não tinha que pedir desculpa, eu achava que eu tinha sempre a razão. E Deus me mostrou que tem muitas mulheres assim. E sabe, quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava falando com Deus a respeito disso, Deus me deu uma visão. E nessa visão eu via mulheres muito cansadas, suando muito, muito abatidas e com correntes enormes nos pés. Essas correntes eram tão grandes e tão pesadas que elas não conseguiam andar direito, muito menos correr. Essas mulheres se arrastavam lentamente e suavam muito, muito cansadas, exaustas. E Deus mostrou, filha, essas mulheres estão presas, mas elas não estão presas em outras coisas e circunstâncias como elas acreditam. Às vezes você pode estar achando que você está presa numa depressão, numa dor, numa situação difícil que você está enfrentando e você acha que você está presa nisso. Mas talvez o lugar onde você se encontra presa é em você mesma. É nessas atitudes onde você está presa. Atitudes de uma pessoa que está com a mente escrava. Suas atitudes são de uma pessoa que está presa realmente. E você só está presa em você. E Deus me disse, quando eu estava conversando com o Senhor a respeito disso, Deus disse, filha, eu estou enviando você como um jarro. Sabe, um jarro? Um jarro onde dentro desse jarro eu depositei uma água fresca. Sabe essas mulheres que estão aprisionadas, acorrentadas? Você vai liberar para elas essa água fresca. Você é só o jarro. Você não tem nada para oferecer de você mesma. Mas eu vou depositar sobre você uma água fresca. E essa água você vai oferecer a essas mulheres. Elas vão beber.
E elas vão ser revigoradas. Elas vão ser fortalecidas. E sabe o que é que vai acontecer? Deus não me falou isso na hora, mas Deus me está falando isso agora. Essas mulheres vão ter força para quebrar essas correntes. Essas mulheres vão ser livres de si mesmas. Um dia você foi assim, filha. Um dia você foi escrava. Um dia você foi prisioneira das suas atitudes, dos seus comportamentos. Mas um dia, porque você se submeteu a mim, porque você se lançou aos meus pés, eu quebrei as suas correntes. Eu te libertei. E hoje você está liberando essa água. Essa água que vai saciar a sede dessas mulheres que estão assim, se arrastando, cansadas. E o Senhor hoje vai trazer cura para a tua vida. O Senhor hoje vai te libertar. Isso que tem te aprisionado, que não deixa você sair do lugar. Gente, meu bebê tá chorando. Eu sabia que poderia acontecer isso. Eu vou lá bem rapidinho. Segura aí, que eu já volto. Voltei. Sabia que isso poderia acontecer, né, minha gente? Quem é mãe é assim mesmo. Mas vamos continuar, gente. E eu vou contar pra vocês uma situação que aconteceu comigo enquanto Deus estava construindo essa palavra. Porque Deus vai assim, liberando coisas aos pouquinhos, aos pouquinhos. Eu saio correndo e vou anotando. Pra que depois eu possa entender junto com o Espírito Santo e montar a estrutura daquilo que Ele quer revelar. E aí, Deus sempre fala comigo quando eu tô no meu altar ali, né? Na minha pia, como eu já disse a vocês. Na minha pia ali, quando eu tô lavando a minha louça, o Espírito Santo vem, o Senhor vem com a presença dEle, Ele começa a falar comigo. E nesse lugar, Deus revelou várias coisas e eu vou compartilhar com vocês uma delas. Uma situação que aconteceu comigo. Esses dias, eu tava com uma TPM muito forte. Quem já é mãe sabe que quando a gente tem bebê, depois de um tempo, agora meu filho tá com 6 meses, começa o organismo a voltar, né, ao seu lugar de origem. E aí, ó, cabelo caindo, minha gente, cai assim as manadas. Ainda bem que eu tenho muito cabelo, porque senão eu ia ficar careca. E os hormônios ficam à flor da pele. E eu tava daquele modelo, minha gente. Eu digo assim, eu falo que a gente tem tipo um dragãozinho aqui dentro da gente, né? As mulheres, que X em X tempo, ele quer surgir, quer vir pra fora. Mas eu tava até bem controlada nesse dia. E aí eu fui pra casa da minha mãe, dar banho do meu filho. E o chuveiro lá na casa de mãe, ele tá ruim que só. Ele é um chuveiro elétrico e pra você regular, pra água ficar quentinha, tava dando um mau trabalho, minha gente. E eu tava naqueles dias assim de muita paciência, sabe? Aquele 0,000,1% que a gente tem quando tá de TPM, pronto. Aí eu passei lá 500 anos tentando regular a temperatura da água, pra água sair quentinha, pra meu filho tomar banho. Aí fiquei lá, quando eu já tava no meu limite, eu consegui. Aí eu saí, fui buscar a Nuno pra tomar banho. Quando eu volto, meu marido, a minha bênção, tinha ido desligar do chuveiro, minha gente. Ai, Deus, o dragãozinho daqui. Ele começou a ressurgir das cinzas. Eu já fui de novo arrumar o chuveiro e passar daquele jeito que a gente fica. Com vontade de pular no pescoço. E eu lá, só resmungando pra mim mesma. Aí ele chega, minha gente, e ele diz aquelas palavrinhas que são responsáveis por um morrer naqueles dias de TPM da mulher, minha gente. Aí ele chega pra mim e diz: e precisa ficar assim? Ai, meu Deus, só de ouvir já dá um carro. Ai, meu Deus. Tem coisa pior do que quando a gente tá na TPM escutar: e precisa ficar assim?
Minha gente, olha, eu soltei fogo, o dragão surgiu e solta fogo e foi labaredas. E eu, precisa ser porque eu tô de TPM. Ai, Jesus. Mas, minha gente, eu dei um grito tão grande, na memória eu me arrependi. Porque hoje eu tenho o Espírito Santo na minha vida que me convence do meu pecado. Porque se fosse em outros tempos, eu ia achar que eu estava no meu direito. Porque eu estava de TPM e quem mandou dizer aquelas palavrinhas do maligno pra mim. E aí, pronto. Depois, quando os hormônios começam a se estabilizar, a gente bota o dragão pra voltar pra caverna, né? Fui lá, pedir desculpa. E uma coisa que eu quero aconselhar você é fazer isso, minha gente. Quando você não conseguir se controlar e você soltar o dragão em cima de alguém que você ama, vá lá depois, quando as coisas se regularem, peça desculpa. Peça perdão. Pronto, eu pedi desculpa ao meu marido, tudo ok. E outra situação que aconteceu depois, que foi outro dia também atribulado. Eu tô contando essa atitude pra vocês, que eu quero, depois vocês vão entender onde eu quero chegar. E aí eu tava aqui, na minha pia, né, lavando a minha louça, e tava daqueles dias também. Acho que foi 1 ou 2 dias depois. Tava daquele modelo, continuava assim, né. E aí meu marido inventou de entrar dentro de casa, eu tinha limpado a casa, inventou de entrar dentro de casa com os pés sujos, molhados, sujou tudo. Eita, meu Deus, pra quê, né? Pra quê? Aí ele entrou com os pés molhados, aí ele já sabia como é que eu tava. Ele, não se preocupe, amor, que eu vou limpar. E eu, no final eu limpo. No final não, porque senão vai patinar na casa todinha, vai sujar tudo. Aí já fiquei daquele jeito, né? Aí fui ali pra pia, minha gente. Quando eu cheguei lá na pia, olha, o Espírito Santo me pega. Eita, Jesus. Ele me pega, minha gente, e eu fico pianinho. Olha o que ele fez comigo. Eu tava lá, né, e o Espírito Santo começou a falar comigo, né, e mostrar que a minha atitude, meu comportamento não tava certo. Embora os hormônios estejam à flor da pele, o meu filho, meu marido, né, a minha família, as pessoas que me amam não merecem ser destratados, né. E aí eu comecei a falar com o Senhor, né, comecei a baixar a crista. Eu, Senhor, é verdade. E assim, a gente tava num dia tão agradável. E eu pensei assim, eu não quero estragar esse dia por causa do meu temperamento. E sabe de uma coisa, Senhor? Não sou eu que domino a minha mente. E não são os hormônios que dominam a minha mente. Quem me domina é o Teu Espírito, Pai. Então, Senhor, com o fruto do Teu Espírito que produz domínio próprio, amabilidade, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu não quero estragar o meu dia, o dia da minha família, por causa do meu temperamento, Senhor. E eu orei, o domínio próprio vem sobre a minha vida e me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. E aí o Espírito Santo disse, muito bem, filha, então eu vou lá na geladeira, meu marido estava na piscina, e vai pegar umas uvinhas e vai levar pro seu marido. E eu, sabe quando você, criança, quando os pais mandam fazer uma coisa e ela vai se arrastando assim? Pois era eu. Aí eu fui pegar as uvas. Aí eu ia chegar e entregar pra ele, o Espírito Santo. Dei na boca dele. Eu, Senhor, misericórdia, sabe como é que você vai a pulso? Mas eu fui. E no final, dei um beijo nele. E eu fui, filho, minha gente. Não tava com muita vontade, não. Eu tava zangada. Sem motivo. Meu marido não tinha feito nada. Mas a gente não precisa de motivo quando tá na TPM, né, minha gente? A gente simplesmente fica assim. E aí eu fui lá. E dei a ovinha na boca dele, dei um beijinho. E depois o Senhor disse, vai lá onde tá seu filho. E vai brincar com ele. E aí eu peguei Nuno, que ele gosta muito de aguar a plantinha. E fui aguar a planta com ele. Ele ficou todo feliz da vida. E, minha gente, sabe o que é? Parecia que quando eu tava ali com aquele pensamento, aquela vontade de brigar que a gente fica, parecia que tinha uma nuvem negra na minha cabeça, sobre mim. E de repente, parecia que um sol lindo, brilhante, Jesus, o sol da justiça, estava ali brilhando sobre a minha vida, sabe? E parece que aquele mal-estar passou. Parece que foi assim, não sei nem explicar pra vocês, tudo mudou. E aí, eu passei o dia com meu marido,
Tudo numa boa, tudo muito maravilhoso, tudo feliz, graças a Deus. E aí o Senhor falou comigo sobre essas duas situações. Deixa eu pegar um negócio aqui, minha gente, que eu esqueci. E o Senhor falou comigo sobre que realmente, quando a gente tá assim, às vezes você não precisa nem estar na TPM, só com o seu temperamento, como você já é uma pessoa de temperamento difícil, você explode, você age de acordo com atitudes que você não queria. E foi isso que aconteceu comigo, né? E o Senhor disse, filha, sozinha realmente você não consegue. E Deus mandou dizer pra você que realmente você sozinha não consegue. Mas com o fruto do meu espírito, você pode. É por isso que todas as vezes que uma pessoa ela recebe Jesus como seu Senhor e o Espírito Santo passa a habitar nela, ela tem acesso ao fruto do Espírito. E eu trouxe aqui pra gente ilustrar isso, uma laranja, uma mexerica. E a gente não tem como saber, eu até posso pegar essa mexerica e dar pra você, né? Mas você não tem como saber o sabor dessa mexerica se você não comer ela, né? Se você não provar. Assim é com o fruto do Espírito. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo que habita em você e você tem acesso ao fruto do Espírito. Mas você só vai conseguir usufruir daquilo que o Espírito Santo, o fruto do Espírito, tem pra você se você comer dele todos os dias. E sabe o que é que a palavra de Deus fala sobre o fruto do Espírito? Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E olha o que ele diz: contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E eu gosto muito das ministrações da Joyce Meyer, não sei se vocês conhecem, ela fala muito sobre isso, o domínio da nossa mente, das nossas emoções. E isso é uma coisa que a gente tem que exercitar todos os dias da nossa vida. Ninguém nasce perfeito. Muitas vezes o contexto que você nasceu, onde você está inserida, você está reproduzindo os mesmos hábitos e costumes, mas saiba de uma coisa, você não precisa ser aquilo que a sua família é, você não precisa ser aquilo que liberaram sobre a sua vida, que falaram a respeito de você. Você não precisa permanecer com esse temperamento ruim, difícil, destrutivo, você não precisa. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo que habita em você, todos os dias ele te oferece do fruto dele. Você só precisa, ó. É o que você precisa fazer. Vamos ver se eu consigo aqui bem rapidinho. Você só precisa experimentar do fruto. Olha só. Aqui, ó, tem amor, tem paz, tem domínio próprio. Você não tem como receber esse fruto na sua vida se você não prova. Se você não come. Se você não coloca ele todos os dias na sua vida. Ó, essa laranja até tá docinha. Mas às vezes tem laranja que é azeda, tem laranja que é amarga, não tem? Muitas vezes, quando você comer do fruto do Espírito, talvez não seja muito doce. Pra mim, naquele dia, não foi muito doce, não. Eu tive que contrariar os meus impulsos, a minha vontade de brigar, a minha vontade de ficar quieta no meu canto, a minha vontade de ser chata, de ser ruim. Tive que me controlar. Mas quando eu provei daquele fruto, mesmo naquela hora amargando, mesmo naquela hora estando azedo, quando eu provei, eu recebi todos os nutrientes que ele oferece. E mudou o ambiente da minha casa, sabe? Mudou tudo. Então é por isso que Deus ele quer que você tenha essa consciência, esse entendimento de que você tem acesso ao fruto do Espírito que ele oferece para você.
E uma coisa que a gente normalmente acha, tem aquele versículo de Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. A gente acha que esse versículo, né, a gente normalmente usa para grandes coisas da vida, assim. Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas nessas pequenas coisas você também pode. E essas pequenas coisas é que vão fazer a diferença dentro da sua casa, com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ser uma pessoa melhor quando você começar a exercitar isso na sua vida. E Deus me falou, quando eu tava ali na minha pia, eu até gravei uns stories, chorando, porque quando Deus me falou isso, meu coração queimava tanto. E Deus me disse assim: estou restaurando a doçura das minhas filhas. Ai, meu Deus, quando Deus me falou isso virou uma chave aqui dentro de mim. Eu tava lavando a camisa do meu marido. Ele sujou de tinta, sem querer. E normalmente, se fosse em outros tempos, eu tava muito zangada com ele. Mas eu não tava zangada com ele, porque hoje eu não sou a mesma mulher. E aí eu tava lavando, tava bem feliz, porque até tava conseguindo tirar. Era uma camisa das melhores que ele tinha. E eu tava lavando ali. Quando eu tava lavando, o Espírito Santo falou pra mim: filha, você é doce. E ele começou a falar pra mim: se fosse há uns anos atrás, você estaria resmungando. Você teria falado obrigado com o seu marido. Você teria agido muito mal. Mas olha como você tá feliz, tirando as manchas da camisa do seu marido. E Deus disse pra mim: filha, o que eu fiz com você, eu vou fazer com as minhas filhas. E ele disse: quando eu criei a mulher com uma doçura que era só dela. Eu coloquei uma doçura especial na mulher quando eu a criei. Essa doçura é única da mulher. Mas a vida tem deixado as minhas filhas amargas. Tem endurecido o coração das minhas filhas. Mulheres que deveriam ser doces, amáveis, são duras, são rancorosas, são maledicentes. E o Senhor me disse: filha, muitas mulheres acham que a doçura, ela tem a ver com o timbre de voz. Sabe aquela mulher que tem uma vozinha fininha, doce? E a gente acha que a doçura tem a ver com isso. Uma mulher doce é uma mulher que fala bem suave, delicadamente. E Deus me disse: não tem a ver com o timbre de voz da mulher. E também disse: a doçura não tem a ver com os traços mais suaves, mais delicados. Não tem a ver com isso. E muito menos com a maneira de se vestir. Tem mulher que se veste, né, parece uma bonequinha. Não tem a ver com isso. A doçura tem a ver com o temperamento, com a forma de ser, tem a ver com a amabilidade. A doçura tem a ver com o meu fruto, com o fruto do meu espírito. Quando essa mulher, ela entende que ela sozinha não consegue, que ela precisa de mim, ela se submete a mim e ela come do meu fruto todos os dias. Essa mulher se torna doce, essa mulher se torna amável. E eu vou restaurar a doçura das minhas filhas. E Deus me disse que está restaurando. Então, se você hoje está assistindo essa live, se você vai assistir essa live, saiba que se você é uma mulher de coração amargo, se a vida te endureceu, se você está com o coração fechado, se você fala palavras duras, palavras difíceis que as pessoas ouvem e se distanciam de você, hoje o Senhor diz que vai te curar. O Senhor vai trazer de volta a doçura que Ele fez para que você tivesse quando Ele te criou. A doçura que é natural da mulher, o Senhor Ele vai derramar sobre a sua vida hoje. Receba essa doçura. O Espírito Santo vai liberar a doçura sobre você. Aquelas atitudes que você não conseguia sozinha, hoje você vai conseguir, porque o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. E Deus está liberando doçura sobre você. Então, se era difícil para você, não vai ser tão difícil assim, porque o Senhor Ele vai te capacitar. E eu queria falar com vocês sobre duas mulheres que tiveram duas atitudes completamente diferentes.
a rainha Vasti e a rainha Esther. Essa história é a história de Esther, que está no livro de Esther. Eu não vou ler toda, eu vou só resumir aqui para que vocês entendam. Se você quiser, depois você lê a história toda de Esther, que é uma história fascinante. Para mim, Esther, depois de Maria, a mãe de Jesus, é a mulher que eu mais admiro. Porque Esther tem as qualidades que me chamam a atenção numa mulher. Tudo que um dia eu não fui e eu gostaria de ser. E hoje eu tenho visto Deus fazer na minha vida. Então eu sou apaixonada por Esther. E olha só a história delas, o que conta. Duas mulheres que viveram na mesma época, que foram rainhas do mesmo rei, no mesmo tempo, com atitudes completamente diferentes. Olha só, naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. E olha só, como era de costume consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios. E aí o que é que ele perguntou? De acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. E aí, um dos conselheiros do rei disse: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Preste atenção agora. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida e por todas as mulheres. E assim também elas desprezarão os seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Olha só, minha gente. O rei fez um pedido à rainha. E o que é que a rainha faz? Ela recusa o pedido do rei. Não sei se você já teve atitudes assim, tipo a da rainha Vasti. Alguma vez o seu marido fez um pedido pra você e você deu uma popa? Alguma vez seu marido pediu assim, disse assim: amor, hoje eu vou levar minha mãe pra jantar na nossa casa. E você foi um escândalo. Alguma vez o seu marido disse: amor, vamos ali na casa de uns amigos jantar, passar um dia. E você: vou nada, tô cansada. Você pensa que é assim? E culhambou e deu uma popa com seu marido? A rainha Vasti, ela teve esse tipo de comportamento. Então a gente vê que Vasti, ela era uma mulher prisioneira dela mesma. E olha só as atitudes de Vasti que mostraram que ela era. Mostraram que ela era uma mulher tola. Porque quem é que recusa um pedido do rei? Gente, naquela época, né, o rei era a maior autoridade. E ele só estava pedindo para mostrar com muito orgulho a mulher dele, para que todos vissem como ela era bela. E ela simplesmente disse que não vai. E acabou. Então ela foi muito tola ao fazer isso. Ela foi arrogante. Porque não custava nada, né, gente? Ela ir lá e atender o pedido do rei. Mas ela se levantou o nariz e disse: eu não vou, não quero, não vou. Foi rebelde, não é? Porque era uma autoridade. O rei era a autoridade máxima. Além disso, era o marido dela. Então, ela foi rebelde. E autoritária também, né? Não vou e acabou. Foi assim que a rainha Vasti agiu. E por causa da insensatez de Vasti, o que é que ela perdeu? A coroa. E aí, muitas vezes, o que foi que Deus me disse? Muitas vezes as minhas filhas, por causa das suas atitudes, perdem as bênçãos que eu tenho para elas. Muitas vezes você tem perdido as bênçãos do Senhor, porque você tem tido atitudes semelhantes à de Vasti.
atitudes rebeldes, atitudes de arrogância, atitudes de mulher tola. E Vashti, ela mostrou que não existe liberdade quando a gente age guiada pelos nossos impulsos. Porque às vezes o que o mundo mostra, né, que a nossa mentalidade está habituada, é de que conforme eu quero fazer, eu faço. Isso é liberdade. Se me deu vontade, eu vou e faço. Isso é ser livre. Se eu não quero, eu não vou e acabou. Isso é ser livre. Se aquela pessoa me ofendeu, eu vou lá, esculacho com ela. Isso é ser livre. É isso que a gente entende por liberdade, né? Fazer o que dá na telha. Mas só que Vashti mostrou pra gente que essas atitudes que ela teve, são uma falsa liberdade. Isso não é liberdade. A liberdade que Cristo tem pra nós. Como no início eu li com vocês. Porque se o Filho vos libertar, de fato, vocês serão livres. Então Vashti, ela tinha uma mentalidade escrava, completamente dependente dela mesma. Completamente escrava dela mesma, das suas atitudes. Mas olha só Esther. Ai, meu Deus, Esther é maravilhosa, minha gente. O que é que Esther tinha que Esther ela conquistou o rei? Olha aqui o que é que fala sobre Esther. Mardoqueu tinha uma prima. Sim, deixa eu só continuar a história aqui. Então, os conselheiros do rei sugeriram que ele procurasse belas virgens para o rei e que se nomeassem comissionários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Então o rei mandou convocar mulheres, né, lindas e virgens para que ele pudesse escolher uma nova esposa. E quem estava no meio desse monte de mulheres se destacou. E por que se destacou? Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, Esther também era uma mulher bonita. E aí, olha o que diz aqui. Deixa eu ver aqui. Quando chegou a vez de Esther, porque o que é que aconteceu? Cada mulher, não sei se você já conhece a história de Esther, cada mulher, cada uma das virgens, né, passou um ano se embelezando para o rei. E antes dela ter o encontro com o rei, ela poderia escolher todas as joias e se emperiquitar do jeito que ela quisesse. Mas a Esther, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, que era aquele que estava cuidando das mulheres ali, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos. E a Esther causava boa impressão a todos os que a viam. E olha só, ela foi levada até o rei. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vashti. E é o que diz aqui, ó. Depois, Deus colocou Esther ali como rainha porque Deus tinha um propósito. Porque o povo de Deus ali estava sendo ameaçado, serem todos mortos. E aí Esther, como rainha, Deus usou a vida dela para conversar com o rei e mostrar para o rei o que estava acontecendo, para salvar o seu povo. E olha só, 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Por quê, gente? Porque para chegar na presença do rei naquela época, só se podia se tivesse sido chamada pelo rei. Você ir sem ser chamado, você poderia ser morto, levado para a prisão e morrer. Então Esther arriscou a cabeça, ela indo falar com o rei sem ser chamada. Mas ela teve coragem e foi. E o rei lhe perguntou, olha só, quando ela chegou diante do rei: que a rainha Esther, qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Além de estender o cetro para Esther, né, e não condenar, ele ainda perguntou o que é que ela queria. Se fosse metade do reino, ele daria a ela. Mas, gente, por que o rei era tão fascinado por Esther? O que é que Esther tinha de diferente da rainha Vashti? E olha só,
Uma das coisas que mais me chama a atenção em Esther é a doçura de Esther. Esther era uma mulher doce e foi a doçura de Esther que conquistou o coração do rei. E é isso que Deus vai liberar sobre sua vida hoje, a doçura. E tem uma coisa que meu marido sempre diz. Ele diz assim: amor, se você fala com jeitinho, você consegue tudo o que quer de mim. E é desse jeito mesmo, minha gente. Quando a gente fala com amor, com respeito, com carinho, o homem se derrete, minha gente. O que é que o marido faz com uma mulher doce, com uma mulher amorosa? Me fala. Só se for muito ruim, minha gente. Só se for muito ruim, porque se for um homem bom, derrete o coração. E olha as atitudes que eu destaquei aqui em Esther. Esther era uma mulher sábia. Era uma mulher equilibrada. Ela era cautelosa. Ela era prudente. E era humilde. Olha só as atitudes de Esther. Quando ela ouviu falar que o povo estava sendo ameaçado, sabe o que é que ela fez? Correu para Deus. Ela foi logo falar com Deus e pedir uma direção. Quantas vezes a nossa família está sendo ameaçada, os nossos filhos? Ainda, amor? Oh, gente. Misericórdia, Jesus. Voltou? Eita, agora eu não sei tirar isso aqui. Pronto, tirei. Tá bom agora? Ainda bem. Pronto, vamos lá, minha gente. Daqui a pouco te chora de novo. E aí, eu não sei até onde vocês ouviram. Então eu vou repetir aqui sobre as atitudes de Esther. Deixa eu ver aqui. Quando Esther ficou sabendo que o rei, que o seu povo estava sendo ameaçado, Esther, a primeira coisa que fez foi correr para Deus. Foi pedir a Deus um conselho, pedir a Deus direção sobre o que ela deveria fazer, né? E muitas vezes, a gente estivesse na pele de Esther, a gente ia fazer qualquer tipo de coisa para resolver a situação, menos correr para Deus. E isso é a primeira atitude de Esther, e a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa vida. Sempre que a gente tiver um problema com a nossa família, na nossa casa, seja o que for, o primeiro que a gente deve recorrer é o Senhor, é a Deus. Outra coisa que eu aprendo com Esther é que a Esther não agiu no calor do momento, minha gente. Porque imagina, chegaram para ela e disseram: olha, o teu povo vai todo morrer, já tem até data marcada. Vai tudo morrer, tudo ser exterminado.
Imagina, se fosse uma Daniela da vida, saia correndo desesperada. Meu rei, pelo amor de Deus, salva meu povo, vai tudo morrer. Esse teu servo aí tá querendo fazer uma emboscada para matar o meu povo. E ela ia agir, eu normalmente, né, assim, a gente agiria precipitadamente. Mas Esther não, Esther foi cautelosa, Esther foi para o Senhor e o Senhor começou a dar a ela direção. E ela agiu com prudência, com cautela. Ela não agiu no calor do momento. E muitas vezes a gente precisa ter calma, para que a gente também não tome atitudes precipitadas agindo no calor do momento. E outra coisa é que Esther, ela soube como falar com o rei. Esther não chegou gritando desesperada, né? Você vai deixar meu povo morrer? Como é que você admite isso? Como é que você permite uma coisa dessa? Não. Esther teve calma, Esther teve tranquilidade e foi falar com o rei da maneira correta. Cativou o rei, envolveu o rei com a sua doçura, com a sua sabedoria. E no momento certo, ela fez com que o rei soubesse o que estava acontecendo. E aí Deus livrou o povo. Então imagina, se a gente for comparar Vasti e Esther. Vasti, ela tinha o poder de destruir um reino através da sua postura errada. Minha gente, imagina só, se o rei permite que Vasti continue. Ela tinha destruído um reino por causa da influência que ela ia ter sobre as mulheres. Imagina como nós mulheres temos um poder de influência. Por isso que você precisa ser essa mulher apaziguadora, essa mulher doce, essa mulher amável, essa mulher que todos os dias pega do fruto do Espírito e come e degusta. Mesmo que às vezes ele não seja tão doce, mesmo que às vezes custe um pouco. Você precisa pegar desse fruto todos os dias. Para que você não seja uma mulher destruidora. Para que você seja uma mulher assim como Esther. Esther, por causa da atitude dela, da postura dela, ela salvou um povo inteiro. E você, com as suas atitudes, você tem o poder de salvar ou de destruir a sua casa, a sua família, os seus filhos. E foi isso que Deus me disse. Assim também nós podemos destruir as nossas próprias vidas. E não apenas as nossas. A nossa família e mais, as futuras gerações. Está nas suas mãos, mulher. Você que tem o poder de escolher o destino das gerações que você tem dos seus filhos. Você tem seus filhos. O que é que você está fazendo que tem influenciado seus filhos? Será que os seus filhos vão ser influenciados assim como Vasti influenciou? Ou poderia ter influenciado para a destruição de um povo? Ou será que você tem sido uma mulher que tem feito um ambiente saudável na sua casa, que tem salvado aquilo que poderia ser destruído? Assim como um dia na minha vida, assim como o Senhor fez comigo, hoje o Senhor quer fazer com você. Essa mulher dura de coração, essa mulher que não é maleável, essa mulher que é amarga por situações da vida. Hoje, Deus me mandou vir aqui e dizer que Ele está te oferecendo um fruto doce, para que você prove desse fruto e que esse fruto transborde sobre a sua vida. E que você possa sentir toda a amargura sair, toda a dureza sair e experimentar da doçura que vem do Senhor. Que o Senhor hoje, Ele possa trazer doçura para o teu coração, porque foi para isso que Ele me trouxe aqui hoje. E eu queria orar por você, mulher, para que o Espírito Santo faça aquilo que Ele deseja fazer sobre a sua vida. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, cada uma dessas mulheres que vão assistir essa live, Pai. A live passada, Senhor, foram mais de 200 mulheres, Pai, que puderam assistir e ouvir aquilo que o Senhor fez na minha vida. Se for essas mulheres, Senhor, que vão assistir novamente, Pai, sobre cada uma delas, Senhor, que o Senhor possa gerar esse fruto que o Senhor gerou em mim, Pai.